Olá, Micaele, boa noite. Gel, boa noite. Como vai, Adriana Leite, Raab, Lucileia, Ana Lúcia Carvalho? Sejam todos muito bem-vindos no segundo dia do nosso propósito, esses 7 dias, premiciando ao Senhor. Esses 7 dias é a primícia ao Senhor. São os primeiros dias do ano, 7 dias. Boa noite, Poliana. Graça e paz, Valdênia, seja bem-vinda. E nós estamos nesse propósito junto, algo que tocou meu coração. Primiciar os sete primeiros dias do ano de 2022, profetizando bênçãos na nossa casa, profetizando bênçãos na nossa vida, profetizando bênçãos nesse ano de 2022, esse ano que se iniciou e hoje já estamos no segundo dia. Amém? E hoje eu quero falar de Provérbios capítulo 15. Vocês estão me ouvindo bem, gente? A Socorro Honorato disse que não está conseguindo me ouvir bem. Mais alguém não escuta? Bem. Que bom, Alcione, que é que a palavra de ontem falou com você. Saudades, Luana. Graças e paz, seja bem-vinda. Tem mais alguém que não me escuta bem, gente? Estão ouvindo bem? Tá ouvindo bem, né? Obrigada. Glória a Deus. Então deve ser algum probleminha no som da irmã. Pois muito bem, hoje eu quero falar com vocês, eu quero compartilhar da palavra de Deus com vocês em Provérbios capítulo 15. Você que está chegando hoje no nosso segundo dia, ainda dá tempo. Eu vou até o dia 7 de janeiro com essa live às 22 horas, iniciando às 22 horas, tá bem? Eu quero lhe incentivar esse ano a fazer coisas diferentes do que fez o ano passado e declarar bênção esses 7 dias, esses 7 primeiros dias, bênçãos nas nossas vidas para que nós possamos vivê-las esse ano de 2022, tá bem? Então, ontem eu falei que no culto de virada da nossa igreja, da Nova Aliança Kadosh, eu entreguei o plano anual da Bíblia para que nós possamos ler a Bíblia esse ano, ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, para que nós possamos ler a Bíblia toda esse ano. Você que não leu a Bíblia toda o ano passado, faça um propósito com o Senhor para ler a Bíblia toda esse ano. Por quê? Gente, a palavra de Deus é o que nos fortalece, a palavra de Deus é poder de Deus, a palavra de Deus vai nos ajudar nos dias maus, e os dias maus chegam para mim e para você. E a palavra de Deus, ela vem como refrigério, como conforto, como alimento. Não ler a palavra de Deus é como ficar sem se alimentar fisicamente. Então, de igual modo, nós precisamos nos alimentar para ficarmos fortes, fortalecidos, suportar o dia a dia, o trabalho, né? Tantas coisas que vêm durante o dia para nós, assim também nós precisamos da palavra de Deus. Então você que não recebeu o plano anual, tá, da Bíblia, alguns me pediram ontem pelo direct, eu enviei, encaminhei. Você também, se ainda não tem esse plano anual da Bíblia, me peça e eu vou mandar para você. Me peça lá pelo direct, eu vou mandar para você, tá bom? Mas se esforce para você ler a Bíblia todo esse ano. Eu costumo todos os anos, no primeiro dia do ano, eu compro uma Bíblia nova,
e eu começo a ler aquela Bíblia, escrever na Bíblia e ter revelações daquilo que eu estou lendo. Essa aqui foi a Bíblia que eu abri ontem, é a minha Bíblia desse ano de 2022. Eu já comecei a ler e já comecei a escrever nessa Bíblia, tá bem? Então faça isso. Isso gera uma vontade, um estímulo para que nós possamos ler essa Bíblia. E quando eu olho aqui agora para o capítulo 15 de Provérbios, a partir do verso 2, diz assim: a língua dos sábios destila o conhecimento, porém a boca dos tolos derrama a estultícia ou a ignorância. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, vigiando os maus e os bons. Os olhos do Senhor, então, agora Ele está sobre nós. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, então Ele está aqui. Ele está vendo esse nosso posicionamento. Ele está vendo que posição você está tomando agora. Nesse segundo dia, esse tempo que você está tirando para conhecer mais da palavra de Deus, para conhecê-lo, para falar com Ele, Deus está vendo. E o que é posicionamento, pastora? Gente, nós precisamos nos posicionar de maneira correta para colher aquilo que nós estamos plantando. Posicionamento é você assumir um lugar que é seu. Assumir um lugar que só depende de você. Se posicionar é assumir esse lugar que ele é feito para você. Então, quando eu digo eu preciso me posicionar, eu estou dizendo eu preciso assumir esse lugar. Eu preciso assumir esse comportamento. Eu preciso assumir essa postura. Isso quer dizer posicionamento. E aí eu quero fazer a primeira pergunta para você. O que você fez de diferente ontem e hoje, que foi diferente do primeiro e segundo ano do ano de 2021? Nós precisamos tomar posicionamentos diferentes para irmos a níveis diferentes. Então, esse ano de 2022, eu pedi ao Senhor algumas palavras de direção para o ano de 2022. E o Senhor me entregou 3 palavras, particularmente para mim, 3. A primeira delas, oração, jejum e renúncia. Essas são as 3 palavras que eu vou caminhar esse ano de 2022. Mais oração, jejum e renúncia. Eu vou iniciar com essas 3 palavras. Tá bom? Peça para Deus se você ainda não pediu. Fale com o Senhor e pergunte para Ele: Senhor, me dê palavra para esse ano de 2022. Me dê palavras para que eu caminhe sobre essa palavra. Que eu caminhe em direção a essa palavra. Que eu vá de encontro a essa palavra. Peça para Deus, Ele vai te dar. Porque quando nós estamos caminhando sob uma direção de Deus, sob uma palavra de Deus, nós vamos caminhar em concordância ao destino do que Deus tem para nós. Quem caminha sob uma palavra profética do Senhor, quem caminha sobre uma palavra profética, caminha para o destino que Deus tem para mim e para você. E Deus tem uma palavra para mim e para você. Peça a Ele. Que palavra Ele tem para você esse ano de 2022? Tá bom? E continuando aqui no Provérbios, em Provérbios capítulo 15, diz que uma língua suave é árvore de vida, mas a língua perversa quebranta o espírito. O insensato despreza a correção de seu pai, mas o que atende à admoestação prudentemente se haverá. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos lucros do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios difundem conhecimento, mas não faz o coração dos tolos. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas o coração dos retos
lhe é agradável. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Amém? Então eu quero caminhar até aqui nesse capítulo 15 de Provérbios, de 1 a 9. Então a gente observa que aqui nós vamos compartilhar de algo que vai ativar no mundo espiritual aquilo que nós precisamos para esse ano de 2022. Meus irmãos, Deus, Ele tem ferramentas certas para nós vencermos esse ano de 2022. E se nós pedirmos essas ferramentas para vencermos o ano de 2022, Ele vai entregar. Peça para Jesus: Senhor, quais as ferramentas eu preciso para esse ano de 2022? Tá bom? Comece a pedir ao Senhor. Que ferramentas você precisa para vencer esse ano de 2022, para que esse ano seja diferente. Mas deixa eu lhe dizer algo. Não adianta o mundo, não adianta o ano mudar se você não mudar. Não adianta o ano virar de 2021 para 2022 se você não mudar alguns comportamentos, se você não mudar sua direção, se você não mudar o seu leme, se você não mudar o jeito de falar, se você não mudar o jeito de pensar, se você não mudar o jeito de se relacionar com as pessoas, se você não mudar a sua oração, se você não mudar. Então não adianta o ano ser virado se você não virar chave que precisa para viver o ano de 2022. O ano novo já chegou e espera que você chegue também junto com algo novo. Eu comecei esse ano de 2022 com um propósito com o Senhor diferente, renunciando a algo que para mim é muito forte, buscando mais de Deus, querendo mais de Deus, com mais sede de Deus, com mais fome de Deus. E por isso eu comecei de uma forma diferente, falando para o Senhor: Senhor, o Senhor é o centro da minha vida. E eu quero aqui sucumbir à carne para que o meu espírito vivifique. E eu comecei com algo diferente. Eu já estou no 2º dia do meu propósito com o Senhor. E vou vencê-lo. Será 3 dias de algo muito forte para mim. E fora isso que eu fiz 7 dias como primícia ao Senhor. Os 7 primeiros dias do ano, profetizando bênçãos e movendo os céus para a terra. Movendo os céus através da palavra, através da oração, através do jejum, através do relacionamento com Deus. 7 dias. O ano passado eu não fiz isso, mas esse ano eu estou fazendo isso. E eu acredito que o Senhor vai recompensar, porque o reino dos céus é tomado por esforço. Irmãos, todas as outras coisas vão passar. A palavra de Deus vai permanecer. O nosso título, ele passa. Os nossos recursos financeiros, eles acabam. Mas a palavra de Deus, ela permanece. E eu estou desejosa de mais de Deus esse ano. Eu estou com fome e sede dele, eu quero revelação nova. Eu quero mais intimidade, eu quero mais relacionamento, eu quero mais tempo de devocional, eu quero ouvir mais claramente a voz de Deus. E eu não quero isso sozinha, o meu coração é desejoso para que em mim e você o Senhor possa fazer isso. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, porque Ele tem poder, há poder no nome de Jesus, que esse ano, nós vamos viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Por quê? Porque nós vamos buscar no Senhor. Porque nós vamos fazer coisas que ainda não fizemos. Porque nós vamos nos dedicar como ainda não nos dedicamos. Porque nós vamos renunciar coisas que ainda não conseguimos renunciar. Mas será o Senhor que vai nos ajudar a renunciar. Para que nós possamos viver ministerialmente coisas extraordinárias. No nome poderoso de Jesus. Sabe, tudo aquilo que Deus criou, e eu lendo Gênesis, você que está com o plano anual da leitura bíblica, você sabe que o primeiro dia foi Gênesis, de 1 a 3. E hoje foi do capítulo 4 ao 6 de Gênesis. E quando eu li isso hoje, em Gênesis, eu percebi que quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou e o abençoou. E nessa bênção Ele disse que haveria multiplicação sobre eles. E que era para eles dominarem a terra. Dominar sobre todas as coisas. E sabe o que eu aprendo com isso? Deus criou a mim e a você para que nós possamos multiplicar,
frutificar. Tudo aquilo que Deus cria, Ele cria já abençoando para que haja frutificação, multiplicação e para que nós possamos dominar sobre todas as coisas. Então eu quero te dizer que Deus já nos criou para dominar nossas emoções, para dominar os dias maus, para dominar as nossas tristezas, decepções, frustrações, traumas. Deus nos criou para isso. Tudo aquilo que Deus criou, Ele criou e abençoou para que fosse multiplicado, para que fosse frutífero. Então, não há como nós morrermos nessa caminhada. Porque foi Deus que nos criou e Deus que nos chamou para viver multiplicação. Você tem vivido multiplicação na sua vida? Você tem vivido multiplicação no seu ministério? E eu falei isso ontem. Ministério não é igreja, irmãos. Igreja somos nós. Eu sou um ministério. Você é um ministério. Ministério somos nós. Ministério é a sua casa. Ministério é a sua família. Ministério é o seu trabalho. Ministério é o seu bairro, é a sua cidade, é o seu país. É o ministério. Ministério é tudo aquilo que vem até a mim, que eu possa multiplicar, fazer frutificar, fazer com que o reino dos céus se cumpra na terra, mover os céus para a terra. Esse papel é para mim e para você. Você já moveu os céus hoje para a terra, para a sua casa? Já orou? Já leu a Bíblia? Já buscou o Senhor? Já disse para Ele: Senhor, faz em mim coisas novas. Senhor, me faz viver coisas novas em Ti, na Tua presença. O Senhor é aquele que nos chamou para frutificar em todas as áreas da nossa vida. Se tem alguma área ainda que não está frutífera, apresente-a ao Senhor. Porque Ele já abençoou, está em Gênesis. Ele criou Adão e Eva, o homem e a mulher. Ele abençoou o homem e a mulher. Nós já somos abençoados por Deus. Essas bênçãos é para que haja multiplicação através de nós. Você tem multiplicado através da sua vida? Você tem multiplicado seus relacionamentos? Você tem multiplicado o relacionamento com o seu esposo em paz, em harmonia, em graça? Você aqui, talvez tenham pastores aqui agora. Você está multiplicando através dos membros da igreja, dos seus liderados, das suas ovelhas. Eu não sei como você chama na sua igreja, se ovelhas, se liderados, se discípulos. Você tem multiplicado através da vida deles? O Senhor nos chama para multiplicar. Tudo aquilo que o Senhor criou é para que haja multiplicação. Tudo aquilo que o Senhor já nos entregou é para que haja multiplicação. Então, quando eu olho aqui para Provérbios capítulo 5, nós podemos multiplicar de várias formas. Nós podemos multiplicar a palavra de Deus na vida de alguém com um sorriso. Nós podemos multiplicar na vida de alguém com um abraço, com uma palavra que vai mudar a sua vida, a sua decisão. Nós podemos multiplicar na vida de alguém quando nós a visitamos, quando levamos uma palavra de Deus. Nós podemos multiplicar na vida de alguém, sim, como? Orando por ela. Orando por cura, orando por restauração, orando, declarando as bênçãos de Deus. Vai ficar salva, viu, Andressa? Então vai isso, como é quando eu oro por alguém, quando eu abraço alguém, quando... Gente, a gente faz uma live, por exemplo. A gente está multiplicando. O quê? A nossa fé, a nossa esperança. Nós estamos aqui multiplicando isso. Nós estamos ativando no mundo espiritual. Você pode pensar que é algo simples, mas é algo poderoso. Palavra tem poder e é algo poderoso para ativar dons espirituais, ativar nossa fé, ativar nossa esperança, ativar. A palavra tem poder. E sabe, eu quero falar aqui de algumas palavras que constroem, algumas palavras que ativam em nós, algumas palavras que têm características para poder construir, que têm poder para construir. Nós lemos aqui,
Assim como tem palavras que têm poder para construir, tem palavras que têm poder para destruir, para desconstruir. Palavras duras, por exemplo, elas suscitam a ira. Mas uma palavra branda, ela acalma o furor. Acalma o furor. Talvez você tenha várias situações que alguém veio para você com tanta raiva, com tanto furor, e você trouxe uma palavra branda e acalmou a situação. Na verdade, a pessoa foi constrangida, porque ela veio com ira e você veio com calmaria. Então nós precisamos disso. Para viver as palavras proféticas do Senhor, nós precisamos dele. A palavra de Deus chega por meio de relacionamento com ele. A palavra de Deus se cumpre em nossa vida com a obediência, com a submissão, com a renúncia. Então nós precisamos. Eu quero te dizer algo, se você fizer um propósito com o Senhor e eu quero lhe ajudar, faça um propósito com o Senhor esse ano, de ler todos os dias a palavra dele, de buscá-lo todos os dias, de encher a sua lamparina de azeite, de carregar a lamparina e carregá-la com azeite. Diga para Deus, Senhor, eu não quero só a palavra, eu não quero só a lâmpada. Eu quero mais do que caminhar com revelação, com palavra e com direção. Eu quero azeite da tua parte. Eu quero poder da tua parte. Eu quero discernimento da tua parte. Eu quero sabedoria. A sabedoria é dado a todos de forma gratuita. É só pedir a Deus. A sabedoria clama. A sabedoria clama. Diga assim comigo agora. Senhor, eu quero mais de ti esse ano. Escreva aí. Declare isso, verbalize isso, escreva, redija. É como se fosse uma carta para o futuro, para Deus. Diga assim, Senhor, eu quero mais de ti esse ano. Escreva aí, eu quero mais de ti, Senhor, esse ano. Escreva. Diga, Jesus. Escreva, talvez você esteja como eu estou aqui, com uma folha, com caderno e caneta. Escreva isso como se fosse numa tábua, para que fique marcado. Senhor, eu quero mais de ti esse ano. Senhor, eu quero te cultuar mais esse ano. Senhor, passa aqui agora na minha casa, na minha vida, na minha família, nas minhas finanças e permanece, fica. Diga para Jesus. Profetize a Jesus, Senhor, eu quero ser mudança por onde eu for. Eu quero mudar. E eu quero ser mudança por onde eu for. Amém? Irmãos, nós temos que ser especialistas em começar e terminar as coisas de Deus. Como assim, pastora? Nós precisamos ser especialistas em começar a leitura da Bíblia e terminá-la no fim do ano. Eu preciso ser especialista em começar e terminar as coisas. Especialista. Aleluia. Tudo aquilo que o Senhor nos trouxer, nós vamos fazer com excelência. Em Provérbios 15, a gente viu que a boca dos insensatos fala insensatez. Esse tipo de palavra desconstrói. Esse tipo de palavra afasta o Espírito Santo de nós. A língua perversa, ela afasta as pessoas. Ela destrói as pessoas. A boca dos tolos, irmãos, elas se deliciam, elas se alimentam com ideias insensatas. É o que diz Provérbios 15.
A boca do perverso sai a maldade. A boca do perverso, ela contamina relacionamentos. Ela afasta pessoas, ela destrói relacionamentos. Ela mata sonhos. Então não é nesse lugar que nós vamos caminhar. Nós precisamos caminhar sobre o profético de Deus, porque é nesse lugar. Quem caminha no profético de Deus, o que é profético? Na direção, naquilo que Deus entregou, naquilo que Deus está falando. É nesse lugar que a gente se realiza. É nesse lugar que a gente frutifica. É nesse lugar que há multiplicação. É nesse lugar que há regozijo. Todos os outros lugares que eu caminhar, que não é a vontade de Deus para mim, ele vai ser uma caminhada pesada. É por isso que algumas pessoas sentem um pesar na caminhada. É porque não estão na direção de Deus. Porque tudo aquilo que Deus cria, direciona, é leve. É como eu disse no início dessa live. Deus criou Adão e Eva. Criou o homem à sua semelhança. E tudo aquilo que Deus cria, ele direciona, ele ensina, ele abençoa e ele multiplica. Se Deus te entregou um dom, é para que você possa multiplicar esse dom através de outras pessoas. Que dom você tem? Que dom você percebe? Que dons as pessoas percebem que você tem? Multiplique ele. Quanto mais você usá-lo, quanto mais você ser usada nesse dom que Deus já te deu, mais Deus vai entregar para você. Tem pessoas que têm o dom de servir, são servas em tudo, e quanto mais serve, mais viva a pessoa fica. Se Deus te entregou o dom da palavra, de anunciar o evangelho, e é simples, Deus vai entregando, não tem performance. É Deus entregando. Começa a ministrar e a entregar a palavra de Deus a outras pessoas. Aleluia! Glória a Deus, Poliana. Se posicione. É isso mesmo. Posicionar é assumir um lugar, a postura que eu devo, para colher lá na frente frutos das minhas decisões hoje. E nós temos o poder de decidir o que nós queremos lá na frente. Faça um propósito com o Senhor. Eu colo na minha Bíblia, o plano anual da Bíblia, e vou seguindo e ticando ele. Eu já fiz isso na minha hoje. Então, no culto de virada, nós entregamos isso aqui, o plano anual. E olha, o meu já está aqui, ó, check e check. Já foram os 2 primeiros dias do ano. Mas isso não pode ser uma empolgação, tem que ser um compromisso, é um propósito. Tá bom? Tem que ser todos os dias. O Senhor, Ele quer todos os dias. E eu quero dizer para você, se todos os dias você tiver esse momento com o Senhor, você vai ser surpreendido pelo poder, a manifestação da glória de Deus. Você vai estar alimentado para enfrentar. Quer seja dias bons ou ruins, você vai estar pronto. Que maravilha, Rosivanda. A pastora entregou lá em Ulianópolis, que maravilha. Eu entreguei no culto da virada, entreguei uns hoje também, o nosso culto de domingo. Então cumpra isso com o Senhor. Nós precisamos compreender que o que nós temos de mais precioso, o que nós temos de mais precioso é o Senhor. Tem sim, Samila, depois me pede lá no direct, eu já encaminhei para algumas pessoas. Gente, se você tem Deus, você tem ânimo. Se você tem Deus, você tem fé. Se você tem Deus, você tem esperança. Se você tem Deus, você vai continuar, independente das circunstâncias. Nós precisamos de Deus, nós precisamos utilizar das boas palavras. Nós precisamos disso. Comece a profetizar e trazer à existência o que ainda não existe. Deixa eu te dizer algo, as palavras elas se movem.
As palavras, elas se movimentam. O que você tem dito? O que você tem dito combina com as suas orações? O que você tem falado combina com o que você espera de Deus? Combina com o que você espera do ano de 2022? O que tem saído da sua boca combina com os teus sonhos? Combina com a tua relação com as pessoas? Precisa ver, porque as palavras se movem. Então começa, se as palavras se movem, vamos começar a movimentar palavras que gerem vida, que gerem abundância, que gerem esperança, que gerem atitudes que atraem o milagre de Deus. A gente precisa acreditar nisso. Gente, palavras têm o poder de mudar situações. As palavras têm o poder de mudar realidades. As palavras têm esse poder de mudar realidades. Se a realidade que você está vivendo, ou se tem circunstâncias que não estão favoráveis para você, comece a declarar o que os céus já disse ao teu respeito. Nem mais nem menos. Entenda que você é criação de Deus. Que Deus criou, e se Deus criou, Ele criou para que você seja frutífero, que você multiplique, que você domine todas as coisas abaixo dos céus, ou seja, aqui na terra. Pastora, mas eu não estou conseguindo dominar. Então precisa de mais de Deus. Se você precisa mais de Deus, assim como eu preciso mais de Deus, comece a aplicar a palavra de Deus na sua vida. A palavra de Deus tem um poder transformador, de nos transformar e de transformar realidades. Acredite nisso. A palavra de Deus, as palavras de fé, que são inspiradas pelo Espírito Santo. Há palavras que são inspiradas pelo Espírito Santo. Ele vai te falar, ele vai te direcionar, ele vai te guiar. Você vai colher frutos porque você tem buscado palavras de Deus, sendo guiadas por Deus. E nesse lugar onde Deus guia, Ele mesmo é fiel para cumprir que nós passamos por esse lugar, por esse caminho. Amém? Entende isso? Que nós possamos ter consciência das nossas palavras. Que nós possamos saber o que está saindo da nossa boca. Quem pode nos ajudar é o Senhor. Mudando as palavras da nossa boca. Se nós tivermos que desistir, precisamos desistir de murmurar, de reclamar. Nós precisamos deixar de murmurar, de reclamar, de criticar, de detectar falhas das pessoas. Amém? Nós precisamos fazer isso. Não murmure não do seu carro. Não murmure do seu esposo não. Hoje ele pode não estar como você gostaria que ele estivesse. Ao invés de murmurar, profetize sobre a vida dele. Poxa, pastora, já tem 5 anos que eu profetizo. Então pergunte para Deus, Senhor, o que eu preciso fazer? Tem algo mais que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Que mudança precisa haver em mim para que alcance essa outra pessoa? E eu falei isso ontem. Seja a mudança que você quer ver no ambiente, na sua casa, na sua família, no seu marido, nos seus filhos, seja essa mudança. Comece por você. Não devemos esperar pelo outro, tem que começar aqui, dentro de mim, dentro de mim. Se eu quero que alguém me abrace, eu vou lá e abraço primeiro. Se eu quero um sorriso de alguém, eu começo a dar sorriso a alguém. Se eu quero, de verdade, é assim que tem que ser. Se eu quero que Deus altere algo dentro de mim, começa por mim. Oração, jejum, renúncia. É em mim, Senhor. Tem que começar por mim. E em nome de Jesus, esse ano de 2022, eu quero declarar sobre mim, sobre a sua vida, mais fome e sede de Deus. Mais fome e sede de Deus. Mais fome e sede de Deus. Sabia que
Muito bem, Patrícia. Decidiu não murmurar, fez um propósito. Eu também fiz um propósito com o Senhor de não murmurar. Eu li esse livro ano passado. Mude suas palavras, mude sua vida. Esse livro aqui, Joyce Meyer. Esse livro, eu falei com o Senhor, eu fiz um propósito com o Senhor, de que eu quero que minha boca seja abençoadora. E que eu não queria mais amaldiçoar o futuro. E como é que a gente amaldiçoa o futuro, pastora? Reclamando. Quem reclama de algo permanece lá. Entende isso? Quem reclama permanece no lugar. Agora quem profetiza, quem declara palavras de vida, declara palavras de Deus, muda a realidade. Eu tenho duas opções, eu falei isso ontem para vocês. Ou eu ignoro a realidade daquilo que eu vejo e acredito nas promessas de Deus e vivo elas. Ou eu ignoro as promessas de Deus e acredito na realidade que eu estou. Nós temos essas duas opções. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu não quero mais amaldiçoar o meu futuro em nada. Em reclamar por nada. Entende? Nós podemos abençoar o nosso futuro falando dele a quem o já conhece. Quem conhece o meu futuro e o seu futuro é Deus. Então eu posso abençoar o meu futuro declarando palavras que Deus já conhece e Deus já disse. É simples assim. Então quando eu li esse livro, eu fiz um propósito, Senhor, me ajuda. Eu não quero mais murmurar, Jesus. Eu não quero mais reclamar. E só o Senhor pode. Só o Senhor pode nos ajudar. E aí eu volto a te perguntar hoje de novo. As tuas palavras, elas estão alinhadas com a tua oração? As tuas palavras, elas estão alinhadas com o que você quer no futuro? O que sai da sua boca está convergindo, está em direção ao que você deseja para o ano de 2022? As suas amizades, o que você vê, assiste, ouve, está direcionada ao que você tem pedido ao Senhor? Se não, pede para Jesus, freia a minha boca. Jesus, isso é muito forte, sabe por quê? Se a direção de um cavalo pode ser mudada por um freio em sua boca, como diz a Bíblia, e se um navio ele pode ser dirigido por um pequeno leme, então você pode crer que a direção da nossa vida ela pode ser alterada por aquilo que eu falo. O cavalo é direcionado por um freio na boca. Um navio daquele porte é direcionado por um leme. Acredite que a minha vida é a sua. Ela pode ser direcionada, alterada por aquilo que eu estou falando, por aquilo que eu estou pronunciando através dos meus lábios. Amém, povo de Deus? Vamos profetizar, declarar decretos de vida sobre nosso casamento, sobre nossos sonhos. E algumas coisas elas precisam sair da nossa vida. Preguiça espiritual, preguiça de ler Bíblia, preguiça de orar, preguiça de jejuar. Tem que sair da nossa vida. Quando eu elimino esses comportamentos ruins, eu começo a viver coisas novas e extraordinárias da parte de Deus. Amém? Nós precisamos, você já escreveu para Jesus o que você quer esse ano de 2022? Escreve. Tarefa de casa hoje. Eu sei que muitos sabem que eu sou professora, então tarefa de casa para nós, irmãos. Escreve hoje para Jesus o que você quer do ano de 2022. Escreve para Ele.
Isso é bíblico. Abacuque, capítulo 2, verso 2. Depois você lê, tá bom? Anote aí, Abacuque 2:2. O profeta Abacuque disse que Deus lhe ordenou escrever sua visão claramente, para que todos que passassem, lê-la fácil e rapidamente. O que é isso? Abacuque 2:2 disse, escreve a visão, visão, o que eu quero, o que eu desejo. Escreve para Deus. Senhor, eu quero uma casa nova, eu quero um marido renovado, eu quero um marido que caminhe comigo para a igreja, eu quero um filho, Jesus. Eu tenho útero fértil, mas eu quero um filho. Eu quero um marido, Jesus, que te siga, que seja obediente à tua palavra. Eu quero que meus filhos sejam melhores do que eu, que caminhem, eu não sei, escreve o que tu queres. Eu quero passar em um concurso público, eu quero uma porta de emprego. Eu quero que o relacionamento com a minha sogra seja alterado, melhorado. Não sei, eu nem sei, eu tô dando aqui exemplos. Eu sei o que eu quero e eu já escrevi. Peça dons para Deus, você quer revelação da palavra de Deus, você quer dons proféticos, você quer ler a Bíblia toda. Diga o que é que você quer. Você quer que a sua igreja se multiplique, você quer que os irmãos da sua igreja comecem o evangelismo e seja referência na sua cidade. Você quer levar a palavra de Deus em nações, o que você quer? Mas não vá pedir só coisas materiais não, viu, irmãos? Peça coisas espirituais também. Aleluia. Escreve para Deus. Faça uma carta para o seu futuro, uma carta para Deus do seu futuro. Diga para Ele. Jesus, eu quero amar mais, eu quero perdoar mais, eu quero ter mais graça, eu quero ser mais humilde, eu quero ser mais ousada. Senhor, eu quero ter mais revelação da Tua palavra. Senhor, eu quero mais da Tua presença. Diga para Ele. Diga para Ele. Eu quero ser instrumento Teu nessa terra. Jesus, eu quero poder nas palavras, que elas se cumpram aquilo que eu vou dizer. Toda palavra profética que sair da minha boca, que se cumpra pelo poder que há no Teu nome. Diga para Jesus isso. Diga para Ele. Ele pode todas as coisas. Será onde nós estaríamos hoje se nós só tivéssemos palavras de bênção? Será onde eu e você estaríamos hoje se nós só tivéssemos declarado palavras de Deus, poder de Deus? Será o quão extraordinário nós estaríamos vivendo, irmãos? Peça para Jesus. Senhor, eu quero ser parecido contigo, me ajuda. O povo da minha igreja, eu falo assim, Jesus, me ajuda a prestar, Jesus. As pessoas fizeram até não sei como é que chama, aqueles negocinhos que tem no WhatsApp, que a gente manda e coloca assim, vamos prestar. Um bonequinho, eu não sei como é que chama aquilo. Fizeram que é um jargão que eu uso. Não, pastor, eu já presto, mas pode prestar mais. Se é bom, pode ser melhor ainda. Se é santo, pode se santificar mais ainda. É uma figurinha, obrigado, Suzy. Fizeram a figurinha, muito bem, Carlos. Disseram, vamos prestar. Pastor, eu já presto. Presta mesmo, irmão. Mas pode prestar mais. Entende isso? Eu já sou santo, mas pode se santificar mais. É isso. Então que nós possamos, sabe? Mas eu quero lhe dizer outra coisa. Essa live eu já vou finalizar porque eu quero orar com você. São 7 dias proféticos. O que é esse profético? É profetizando palavras de vida, palavras de Deus, palavras de recomeço, de reconstrução, palavras que vão alterar nossa realidade, como eu estou falando que palavra tem poder. Palavras têm poder. Quando eu reclamo, eu permaneço naquele lugar. E se você não quer permanecer como está,
Pare de reclamar. Comece a profetizar como você gostaria de estar hoje. Comece a dizer, Senhor, em nome de Jesus. E comece a falar o que você quer. Quando você louva a Deus com palavras de vida, você é erguido no mundo espiritual. Realidades são alteradas. Realidades são alteradas pelo que sai da sua boca. Diga assim, Senhor Jesus, eu quero ter autoridade. Eu quero ter autoridade sobre a minha boca. Eu quero ter autoridade sobre minhas palavras. Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Fala para ele, Jesus, eu preciso do teu favor. Ajuda. Quando as decepções, as frustrações, as angústias, os medos vierem, é nessa hora, Jesus, lembra disso que eu estou ouvindo agora. Diga para ele, lembra, Senhor, eu quero ter autoridade sobre minhas palavras. Irmãos, ninguém pode nos obrigar a dizer qualquer coisa. Ninguém. Ninguém nos obriga. Ninguém nos obriga a dizer nada. Nós é que decidimos. Ninguém pode te obrigar a dizer o que você não gostaria de dizer. Ninguém te obriga. A decisão é sua. E se nós pedirmos isso para o Senhor, Jesus, me ajuda a não reclamar. Estou pensando aqui. E quando a casa estiver bagunçada? Aí você vai lembrar, Jesus, eu não posso reclamar, eu posso só arrumar. Ou eu posso pedir ajuda para que me ajudem a arrumar. Mas eu não posso reclamar. Quando a casa está bagunçada, dos brinquedos dos filhos na sala, as roupas ou a toalha do esposo em cima da cama, aí você vai dizer, Jesus, eu não posso reclamar, mas eu posso pedir ajuda e arrumar. Eita, tem tantas coisas, né? Jesus, quando eu ver algo caro, eu não vou dizer, eita, que produto caro. Não, eu não vou reclamar. Uma vez eu ouvi a pastora Vilma dizer que ela via algumas coisas caras, ela disse, Deus me livre. Ela falava, né? Deus me livre desse preço, né? Mas aí Jesus pegou ela. Isso é a pastora Vilma. Isso não é de mim, é da pastora Vilma. E ela disse assim, Deus me dê condição de comprar o caro e o barato. Deus me dê. Sabe o marido passivo? O marido que às vezes não toma decisões e que tudo é a mulher, digamos assim, tudo é a mulher que diz, olha, precisa ser feito isso, olha, precisa isso, precisa aquilo outro. E depois você vai dizer assim, meu Deus, meu marido é muito passivo, pare de reclamar. Porque quem reclama permanece nesse lugar. Então nós vamos pedir o que, Senhor? Eu profetizo que toda passividade vai cair por terra no nome de Jesus. Senhor, eu profetizo que esse homem, aí você vai dizendo. Quando você entender que palavras têm poder de alterar realidades, palavras têm poder de nos alterar, você vai parar com palavras tolas e insensatas e vai usar palavras de Deus, de vida, com poder de Deus. Amém? Então nós não podemos, vou reclamar do presidente da república. Não vou reclamar, mas eu vou orar. Orar por ele, orar pelo governo. Não é isso? Já parou para pensar que a murmuração não resolve? A murmuração não lhe tira do lugar? Pelo contrário, te faz permanecer lá? Então pare de murmurar, decida hoje. Muitas pessoas murmuram por aquilo que não tem. Começa a murmurar por aquilo que não tem. Mas isso pode mudar. Como? Profetizando que o que ainda não chegou vai chegar no nome poderoso de Jesus. E vamos valorizar o que já temos. Porque Deus quer que a gente faça com o que nós já temos. O que é que você tem? Comece com o que você tem. A gente precisa valorizar o que nós temos. Começar com o que Deus já nos deu. É assim que a gente faz. É dessa forma. Decida hoje
que você será porta-voz dos céus. Decida hoje que você será porta-voz de Deus. Decida hoje isso. Que você será porta-voz dos céus para a terra. Nós vamos viver milagres extraordinários se nós cumprirmos isso. Tira a fofoca da sua vida. Retira julgamentos da sua vida. Sabe? Retira isso. Retira as críticas da sua vida. Retira. Amém? Seja a porta-voz de Deus. O que nós precisamos fazer, já tem muita gente para criticar. O que nós precisamos fazer é cobrir as falhas, sim, das pessoas. Não precisa expor as pessoas, não. Não precisa estar dizendo, olha, ele fez aquilo, ela fez aquilo, não. Não exponha, não, as falhas das pessoas, cubra elas. Diga somente para a pessoa. Você vai estar agradando o coração de Deus dessa forma. Aleluia. Eita, Jesus, quantas coisas boas. Declare decretos. Então, algumas coisas eu quero que você faça hoje, hoje ainda. Em nome de Jesus. Qual é a primeira, pastora? Escreva o que você quer em Deus. Escreva para Ele. Diga o que você quer. Amém? Escreva. Faça os seus pedidos para esse ano de 2022. Declare decreto. A palavra de Deus escrita, a palavra de Deus escrita, ela é um decreto. Declare a palavra de Deus sobre sua vida. Declare, como diz lá em Salmo 1, que você é árvore plantada junto a ribeiro, que você é árvore frutífera, que suas folhas não murcham, que no tempo certo dará frutos. E quando diz assim, ó, eu sou árvore plantada junto a ribeiro, tá dizendo, eu sou plantada no Senhor. Eu sou plantada em Jesus. Ele mudou a minha vida. Jesus mudou a minha história. Irmãos, Jesus mudou a minha história. Jesus mudou a minha casa. Jesus tem mudado os meus. Jesus mudou a minha sorte. Ele tem poder. Se você quer um ano de 2022 diferente, queira a presença dele mais do que qualquer outra coisa. Coloque Jesus no centro da sua vida e todas as outras coisas chegará para você. Acredite nisso. Não olhe para a sua realidade. Olhe para a palavra de Deus sobre a sua vida. A palavra de Deus. Aquilo que Deus já vem falando para você. Acredite nessa palavra. É essa palavra que vai se cumprir na sua vida. Declare. Percorra os decretos de Deus na sua vida. Não aceite nem mais e nem menos do que Deus já disse que você é e que você vai viver nessa terra. Pastor, eu estou vivendo uma situação muito difícil, eu estou doente, eu estou com escassez. Declare aquilo que Deus já disse sobre a sua vida. Pergunte para Ele. Mas é só declarar, não. Senhor, que atitudes eu tenho que ter para viver esse milagre? Que atitudes eu tenho que ter para viver aquilo que o Senhor já disse? Eu quero só compartilhar com vocês de uma palavra que existe sobre minha vida. Já recebi várias palavras como profeta de nações. Se vou para as nações, preciso falar outros idiomas. Aí eu vou ficar só dizendo, em nome de Jesus, que venha outros idiomas. Negativo. Não é isso. Eu declaro decretos e percorro, o que é percorrer? Caminho em direção a Ele. Então eu preciso entrar num curso de inglês, num curso de espanhol. Entende isso?
O que Deus tem falado para você? Decretar, declarar decretos é isso. Eu declaro, mas eu caminho em direção à palavra. É isso. Eu preciso caminhar em direção à palavra. Então, declarar decretos é isso. Eu quero que você declare decretos sobre sua vida. E comece a caminhar sob essas palavras. Aleluia. Deixa eu dizer algo para você. Que eu verbalizo. Meu dia a dia, tá bom? Coisas minhas. Eu quero compartilhar com você. Se lhe ajudar, se for fazer você crescer, faça você também. Tem me ajudado. Que decretos eu declaro sobre a minha vida? Que decretos? Eu vou dizer alguns para vocês. E eu vou pegar aqui porque tá escrito, ok? Que decretos eu declaro sobre a minha vida para você entender? E aí você pode escolher alguns deles. Eu tenho vários. Eu digo que Deus é a minha força. É um decreto. Eu digo para mim. Deus é a minha força. E posso fazer tudo o que preciso fazer na vida por meio de Cristo Jesus. É um decreto que eu falo. Entende? Eu digo Deus é fiel e Ele me ama. É um outro decreto que eu declaro. Deus é fiel e Ele me ama. Ele nunca me deixa nem me abandona. Tá na Bíblia. Então, declarar decretos é isso. Eu estou declarando o que Deus já disse ao meu respeito e ao teu respeito. Eu digo, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Ele já disse isso, mas eu preciso declarar. E eu preciso fazer com que as minhas ações caminhem em direção a esse decreto. Eu digo, eu sou mais que vencedora. Eu digo, o tempo de Deus é perfeito, Recieli. Não te preocupa se algumas coisas alteraram na tua vida. Eu digo para mim, eu me ministro, irmãos. Quem me conhece sabe, eu me ministro como Davi fez. Você sabia que eu coloco a mão na minha cabeça porque eu entendo que o maior profeta nessa terra, na sua vida, é você? Pois eu coloco aqui, ó, a mão na minha cabeça e digo, Recieli, tu é mais que vencedor em Cristo Jesus. Te acalma, mulher. Para com isso. Controla as tuas emoções. Assim, desse jeito, ó. Eu faço isso. Eu digo isso. Recieli, o tempo de Deus é perfeito. Essa tempestade, Recieli, vai passar. Essa tempestade, Recieli, vai acabar na tua vida. Eu falo essas coisas. Então diga. Gente, eu já derrotei tantos gigantes. Eu digo, ei, Recieli, tu vai derrotar esse gigante. Eu digo, é decreto. Recieli, derruba o Golias da tua vida. Então começa a dizer, Tatiana, derruba o Golias. Diz assim, Tatiana, pra ti mesmo. Viu, Raquel? Profeta do Senhor, diga assim, eu vou te derrubar, Golias. Porque maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. Isso são decretos, é só para vocês entenderem. Eu pego o que está na Bíblia e declaro sobre a minha vida. Isso são decretos. E tem tantos outros, tá bom? Decida, precisamos tomar cuidado, sobretudo no período de batalha, sobretudo quando estamos enfrentando adversidades. Nesse tempo, nós precisamos ter mais cuidado ainda. Quando as coisas não estão como nós gostaríamos que estivesse, nós precisamos ter mais cuidado ainda nesse tempo, para falar palavras sábias. Quando a gente estiver numa batalha, numa adversidade, em algo que está nos entristecendo, em algo que está nos afastando da presença de Deus, a gente precisa se certificar das palavras que estão saindo da nossa boca. E pensar o seguinte, eu estou, as minhas palavras estão concordando com a palavra de Deus? As minhas palavras estão concordando com aquilo que eu acredito? As minhas palavras, elas estão como? Gente, porque às vezes no tempo de batalha, nossas palavras, elas não estão concordando com a palavra de Deus. E às vezes as palavras estão cheias de medos. Às vezes nossas palavras vão estar cheias de preocupação, de incerteza, de dúvida. Às vezes nossas palavras vão estar cheias de reclamação. Eu estou falando em tempos de dificuldades. Por isso um alerta. Cuidado nos dias maus com as nossas palavras. Precisamos nos certificar de que nossas palavras estão contribuindo com a nossa oração e contribuindo com o nosso futuro.
Que a nossa fé seja renovada no nome poderoso de Jesus. Senhor, graça te damos por mais uma live, pelo segundo dia, que cada palavra que foi liberada aqui, Espírito Santo de Deus, ela se cumpra, porque há poder no teu nome e há poder na tua palavra. Eu quero declarar que nossas palavras serão, Senhor, direcionadas para aquilo que o Senhor já tem nos dito. Eu quero declarar que nossas palavras, nós teremos mais cautela no falar. Senhor, nos ajuda, passa um freio se preciso for na nossa boca, passa um freio na nossa boca, quando for para reclamar, criticar, julgar. Deus, em nome de Jesus, passa um freio. Senhor, eu sei que o Senhor escuta o que nós estamos falando aqui agora. Palavras são sementes e elas serão germinadas e plantadas, mas nós queremos declarar que teremos palavras sábias, palavras que concordem com a tua palavra. Eu quero declarar um ano de 2022 diferente. Um ano diferente na presença do Senhor, com mais de Deus. Eu quero declarar que esse ano nós vamos orar mais, nós vamos jejuar mais e nós vamos ter mais renúncias para viver o extraordinário de Deus. Senhor, nos ajuda a caminhar em obediência, em graça. Senhor, eu ainda te peço que a cada vitória dada a nós, nos entrega tripla dose de humildade. A cada vitória, Jesus, a cada conquista, derrama em nós humildade. Derrama em nós o teu favor. No nome poderoso de Jesus, nos ajuda a ser a mudança aonde o Senhor nos plantar. E eu quero declarar que nós seremos como árvores. Nós somos como árvores plantadas junto a ribeiro. E que no tempo certo damos frutos. E frutos que te agradem, Senhor. Nós somos essa árvore plantada. Nós somos essa árvore com raiz. Senhor, em nome de Jesus. Eu quero declarar no mundo espiritual agora. Declarar esse decreto que já está na tua palavra em Salmo. Capítulo 1. Capítulo 1 de Salmos. Irmãos, já estou finalizando. Eu vou até abrir aqui. Eu sei que eu me excedi aqui 5 minutos, mas eu já estou finalizando. Eu quero só declarar isso aqui sobre nossa vida. Eu quero declarar Salmo capítulo 1, verso 3, sobre minha vida e a sua vida. Eu declaro, eu profetizo no nome poderoso de Jesus, que nós somos como árvore plantada junto à corrente de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha, a folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Senhor, é no nome poderoso de Jesus que eu quero te pedir essa noite. Eu declaro no mundo espiritual que tudo que vier em nossas mãos vai prosperar. Nós seremos como essa árvore plantada junto à ribeira, a correntes de água, que as folhas não caem, não murcham. E tudo que vier, todo desafio, Senhor, tudo que vier em nossas mãos vai prosperar. E que na nossa boca, na nossa mão, em nós, haja poder de Deus para declarar e as coisas serem alteradas pelo poder que há em ti, no nome poderoso de Jesus. Amém, povo de Deus? Que o Senhor os abençoe e até amanhã. Até amanhã. Amanhã eu vou iniciar às 22h30. Aleluia. Porque amanhã eu tenho oração na igreja, na minha igreja. E então eu vou iniciar amanhã às 22h30. Aleluia. Que o Senhor abençoe a todos. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Obrigada por estar aqui comigo até essa hora. Amanhã tem mais. Se assim o Senhor permitir. Em nome de Jesus.